Boa tarde, senador Everton, presidente em exercício da CCJ e relator da PEC, em homenagem ao excelentíssimo Major Olímpio. Fazer uma breve apresentação ali do que aconteceu com essa PEC e por que ela foi criada, né? O que ela faz? Ela altera a Constituição Federal para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Muda alguns pontos ali com relação à prerrogativa federal ou Distrito Federal para normatizar, mas o mais importante é isso aí. Coloca no inciso 4º, polícias civis e polícias científicas, e diz que a polícia científica, dirigida por perito oficial de carreira, ressalvada a competência da União, ela deve exercer com exclusividade as funções de perícia oficial de natureza criminal. O que ela diz? Nas disposições transitórias, né, no artigo 2º, nas unidades da federação onde já houver a estrutura autônoma, em 180 dias o governador deve encaminhar emenda à Constituição Estadual e projeto de lei complementar compatibilizando a estrutura já existente no Estado com o que está previsto. Nem isso não é obrigado o Estado a alterar, haja vista o que acontece no Rio Grande do Sul, que a Constituição Federal fala Polícia Militar e o nome deles é Brigada Militar. Então, não precisa, se o governador quiser manter o nome da perícia com o órgão que existe lá, ele pode também. Então, não precisa nem ter esse tipo de problema. Aqui nós temos um mapa das perícias que são desvinculadas das polícias civis, ao contrário do que se fala que vai criar um novo órgão, esse novo órgão já existe, nesses estados pintados em verde, as perícias já são desvinculadas das polícias civis e em todo o Brasil os peritos dirigem os órgãos periciais. Para ter uma ideia aí do tempo que acontece isso, o primeiro a desvincular foi Pernambuco em 74, então temos quase 50 anos aí de desvinculação. Notem que somente 3 têm menos de 10 anos de desvinculação. Então, é uma situação consolidada já no Brasil todo, não está se falando nada, não está se inovando nada, é só para regulamentar esse pessoal que já saiu. O que aconteceu? No modelo adotado, até ficou falhado ali, mas o modelo adotado foi o mesmo adotado pelos Corpos de Bombeiros Militares na Constituição de 88. Coloca polícias civis e polícias científicas, assim como está polícias militares e Corpos de Bombeiros Militares. Em 88, eram 2 só Corpos de Bombeiros Militares desvinculados das polícias militares. Hoje, são 2 que são subordinados ainda às polícias militares, Paraná e São Paulo. Então, obviamente, não se obriga ninguém a desvincular. Então, como ele não obriga, não gera custo. Para ter certeza disso, a gente oficiou o presidente do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, fez 4 perguntas simples aí, para a gente ter o posicionamento de todos os Corpos de Bombeiros brasileiros, e a gente perguntou se obrigou as instituições a se desvincular. Eles responderam que não, a previsão constitucional simplesmente conduziu o processo de desvinculação e gerou grande pressão para que isso acontecesse nos estados. Essa pressão já existe na questão da perícia, tanto que 19 já são desvinculados. Perguntamos também se gerou custo para os estados e para a União, tivemos resposta negativa, e perguntou-se também se foi considerada essa desvinculação como positiva. A resposta deles foi sim, que a autonomia gerou aumento da oferta de serviços e investimentos mais acertados. É exatamente o que a perícia busca nesse momento com a criação da polícia científica, com a constitucionalização da polícia científica. Outro problema que a gente tem é a padronização da nomenclatura, que melhora o entendimento da população e o que se pode esperar do que o perito oficial faz. Temos 16 nomes diferentes no Brasil, desde Coordenadoria Geral de Perícias, Perícia Forense, Polícia Científica, Perícia Oficial. É uma bagunça, então acaba que, se você tiver um nome único, é muito mais produtivo e mais fácil da população reconhecer qual que é o seu trabalho. E mesmo assim, onde existe mesmo assim, nos estados onde a perícia faz parte da Polícia Civil, ainda existe um departamento de perícia.
Esse departamento tem estrutura própria, tem equipamentos próprios, tem os peritos contratados, então não tem como você afirmar que isso vai gerar custo, porque você já tem toda uma estruturação da perícia funcionando. Ela não altera a estrutura da Polícia Federal, não altera o Código de Processo Penal, só diz que a Polícia Científica é que faz a perícia oficial de natureza criminal, mantém a existência dos outros tipos de peritos que estão no Código de Processo Penal, que são perito ad hoc, nomeado pelo delegado, perito judicial, nomeado pelo juiz, e o assistente técnico, que é o contratado pelas partes. Não entra no mérito de quem é perito, quem não é. A ideia dela é deixar essa confusão institucional para o Estado resolver. A nossa opinião é que, se for para resolver no âmbito da PEC, então que se diga que quem faz a perícia é o perito oficial e que outros cargos que façam perícia devem ser transformados em perito oficial criminal e com a extinção do cargo de origem, para dizer que é só um cargo que faz isso. Ela garante que quem faz perícia não investiga nem fiscaliza, porque hoje está uma confusão no Brasil inteiro por conta disso. Um exemplo é essa história do Jacarezinho, que foi uma operação da Polícia Civil que resultou em diversas mortes, e a perícia também faz parte da Polícia Civil, então o Ministério Público entrou em contato com os peritos de São Paulo para auxiliá-los nessa discussão. O grande jurista Guilherme Minucci fala o seguinte: peritos oficiais são as pessoas que exercem a atividade por profissão e pertencem a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícia. Por quê? Porque ele não pode investigar e não pode fiscalizar. O problema que está acontecendo de você ter gestões internas é o que tem acontecido aqui no Distrito Federal. Atribuições que eram da perícia foram passados para o Instituto de Identificação. A gente tinha pessoal qualificado dentro da criminalística para fazer esse tipo de perícia, de identificação, de comparação facial. Aconteceu, faz muito pouco tempo, uma pessoa de outro estado foi buscada no Nordeste, foi presa por conta de um laudo feito de maneira errônea. Outra coisa que aconteceu: quando você tem provas analisadas de maneira separada, foi encontrada uma impressão digital de um homem no sistema de alarme de uma loja aqui no Distrito Federal. Essa pessoa foi presa, acusada de pertencer a uma organização criminosa e participava de furto qualificado, porque o Instituto de Identificação não se conversa com o Instituto de Criminalística. Quando analisadas as câmeras de segurança, percebeu-se que os ladrões usavam luvas. Então, não tinha como ter a impressão digital daquela pessoa lá dentro. E ele provou que ele tinha feito manutenção no sistema de alarme da loja no dia anterior. Então, ele foi solto e agora o Estado foi condenado a pagar a indenização para essa pessoa. A confusão que se acontece hoje em dia, a Polícia Rodoviária Federal fazendo laudo de acidente de trânsito, os policiais rodoviários federais se identificando como peritos, fazendo laudo pericial de acidente de trânsito para o Tribunal do Júri. Essa é a confusão que já existe. Os delegados falaram que vai gerar o caos na segurança pública. O caos já existe. A gente já tem vários servidores querendo se tornar peritos, vários fazendo perícia. Agora, com a regulamentação da Polícia Penal, no Tocantins foi proposto que tivesse perito oficial de Polícia Penal. Os bombeiros lá, no caso da Boate Kiss, eles foram condenados por concessão de alvará irregular. Se eles tivessem responsabilidade para fazer a perícia também, será que eles seriam... que o resultado da perícia seria o mesmo? Então, se você tiver um único órgão responsável para fazer a perícia, a gente consegue prestar serviço para todo mundo de uma maneira mais eficiente, né? Então, por isso, a gente tem que manter a exclusividade da Polícia Científica na realização das perícias criminais. Tinha 2 vídeos aqui para mostrar, mas vai acabar demorando muito. Então, assim sendo, os peritos oficiais ressaltam a urgência da aprovação da PEC 76, pois se trata de uma demanda justa e necessária para a perícia e, sobretudo, para a população brasileira. Muito obrigado.